Bom, pessoal, vamos começar a lista 8. Só que o primeiro exercício que eu vou fazer não é um exercício da lista, tá? Quero discutir com vocês a seguinte situação. A gente tem uma espira quadrada de lado L, tá? E uma resistência elétrica R, tá? E essa espira está colocada no plano XY, tá? Aí, na direção Z, eu faço passar um campo magnético oscilante, dado por essa expressão aqui. B0 cosseno de ômega t na direção Z. Tá? Esse é o campo magnético. Ele é um campo magnético oscilante, beleza? E aí, o que eu quero discutir com vocês, gente, é o que vai acontecer na espira. Esse campo magnético ele varia com o tempo. Como esse campo magnético varia com o tempo, o fluxo magnético vai variar com o tempo. E uma variação do fluxo magnético vai gerar uma força eletromotriz, consequentemente uma corrente elétrica na espira. E aí eu quero discutir com vocês como que a gente trabalha com a lei de Faraday para obter essa corrente, para a gente obter essa força eletromotriz e tudo mais. Beleza? Então, ok. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um sistema de coordenadas. Então, eu coloquei aqui um eixo X para a direita, o eixo Y para cima, como usual. Consequentemente, o eixo Z vai estar saindo da tela aqui. Deixa eu desenhar ele aqui. O eixo Z vai estar saindo da tela aqui. Beleza? Lembrem que X vetorial Y dá Z. Tá? No sistema de coordenadas da mão direita. Tá? Bom, vamos calcular primeiro o fluxo elétrico. O fluxo elétrico não, o fluxo magnético. Tá? Então vamos calcular o fluxo magnético sobre a espira. Qual é a definição do fluxo magnético? O fluxo magnético sobre uma superfície vai ser, a gente vai chamar ele de φB, tá? Ele vai ser a integral de superfície, então vai ser uma integral dupla, do produto escalar do campo magnético com a direção normal à superfície que a gente está escolhendo, dA. Na área. Uma integral dupla, integral de área, né, do produto escalar aí do campo magnético com o versor normal. A gente vai escolher a direção normal como sendo a direção Z, tudo bem? Que é a direção do campo magnético. Então a gente vai escolher esse versor normal como sendo Z chapéu. Isso significa que a gente está escolhendo o nosso versor normal apontando para fora aqui. Tá? Com isso, pela regra da mão direita, a gente vai convencionar que o sentido positivo de corrente, nesse caso, pega a mão direita, põe o dedão apontando aqui para fora da tela e gira a mão. Tá? Você vai ver que a gente está girando no sentido anti-horário. Né? A gente vai estar girando no sentido anti-horário. Então a gente vai convencionar o sentido positivo de corrente como sendo esse sentido aqui. Beleza? O sentido positivo de corrente vai ser nessa direção, e se a corrente for negativa, a corrente induzida for negativa, significa que é no sentido contrário. Mas daqui a pouco a gente discute um pouco melhor isso. Vamos calcular esse fluxo aqui primeiro. Tá? Bom, vamos calcular esse fluxo. Bom, é fácil perceber que esse produto escalar aqui vai dar simplesmente B0 cosseno de ômega t. E repara que isso aqui é uniforme, né? Esse campo é uniforme, ele varia com o tempo, mas ele não depende da posição. Então eu posso jogar ele para fora da integral. E quando eu jogar ele para fora da integral, fica o seguinte, fica B0 cosseno de ômega t, que multiplica a integral dupla, né? A integral da área. Ora, mas a integral da área é simplesmente a área. Isso aqui é L quadrado, que é a área da espira. Beleza? Então a gente deduz aqui que o fluxo magnético vai ser igual a B0 L quadrado cosseno de ômega t. Essa é a expressão do fluxo magnético. Agora, a gente vai olhar para a lei de Faraday. Então, vamos olhar para a lei de Faraday. O que a lei de Faraday determina? A lei de Faraday determina o seguinte. Ela determina que a força eletromotriz induzida no circuito, que representa a DDP induzido, ou a FEM induzida, né? Repara que o termo força eletromotriz, gente, não tem nada a ver com força, tá?
não é uma força, não é dado em newtons, é uma diferença de potencial, uma tensão. Tá? É igual a menos a derivada do fluxo magnético. Esse menos vem da lei de Lenz, né, de modo que a corrente, basicamente o que ela diz para a gente é que a corrente induzida vai aparecer no sentido de se opor à variação do fluxo magnético, é isso que esse sinal de menos está dando, tá? E aí a gente vai obter essa expressão para a força eletromotriz. Basicamente, gente, se a força eletromotriz for positiva, significa que a corrente está circulando no sentido positivo que a gente convencionou. Se a força eletromotriz der negativa, significa que ela tá circulando no sentido contrário, tá? Bom, eu acho que é fácil vocês perceberem que B0 e L quadrado não dependem do tempo, então eles saem para fora da derivada. E aí vai ficar uma derivada aqui, ó, ddt do cosseno de ômega t. Bom, mas a derivada do cosseno de ômega t vai ser menos ômega seno. E aí vai ficar, o menos com menos vai ficar mais, vai ficar ômega B0 L quadrado seno de ômega t. Tudo bem? E essa é a força eletromotriz. Repara que ela é positiva, né? Como ela é positiva, significa que a corrente induzida vai percorrer o circuito no sentido que a gente convencionou como positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Então, a corrente induzida no circuito vai percorrer o circuito no sentido anti-horário. Mas quem será essa corrente? Aí, gente, é só usar que a DDP total é igual à resistência vezes a corrente. E aí a gente deduz que essa corrente vai ser ômega B0 L quadrado sobre R seno de ômega t. Quando eu falei, gente, que a corrente vai circular nesse sentido que eu desenhei, não é bem assim, tá? Porque o seno pode ser ele oscila entre menos 1 e 1, né? Então, na verdade, a corrente vai ficar oscilando aqui. Tá? Ela não vai percorrer nesse sentido. Quando o seno for positivo, ela vai percorrer nesse sentido. Quando o seno for negativo, ela vai percorrer no sentido contrário. Então vai ser aí uma corrente que oscila, tá? Nesse caso. E a gente pode ter problemas um pouco diferentes. Por exemplo, a gente pode ter uma situação em que a área varia, né? E aí o campo magnético é constante e a área varia. O fluxo vai variar no tempo, vamos ter aí uma corrente induzida também. A gente pode ter uma situação em que o campo varia de outra forma, né? Ele pode variar linearmente, por exemplo, ao invés de variar periodicamente, né? Se ele variar linearmente, o que vai acontecer é que a força eletromotriz vai ser constante, né? Porque a derivada de uma coisa que varia linearmente é uma constante. Tá? A gente pode ter um caso do campo fixo, porém a espira girando, né? Quando acontecer isso, o que vai acontecer é que, apesar do campo ser fixo, esse versor normal aqui vai girar. E aí o cosseno, ao invés de aparecer no campo, vai aparecer aqui nesse produto escalar. E a gente vai ter uma expressão muito parecida no final. No final das contas, a gente vai ter uma situação muito parecida. Tá? Inclusive, essa é a forma que é usada para gerar corrente alternada através de fluxo magnético, através de um ímã girando, por exemplo. Geralmente os motores funcionam assim, né? Você tem um ímã, você faz esse ímã girar mecanicamente. O maior exemplo disso, como você converte a energia cinética de uma corrente de água, por exemplo, em energia elétrica, numa usina hidrelétrica. É esse o procedimento. Você tem ali um fluxo, uma corrente de água passando, nessa corrente vai fazer uma turbina girar. Dentro dessa turbina você tem um ímã. Esse ímã, ao girar, você vai ter um ímã e uma espira. Esse ímã, ao girar, né, vai criar uma situação desse tipo aqui, um fluxo magnético variável numa espira. E aí esse fluxo magnético variável numa espira vai induzir uma corrente elétrica e vai produzir uma energia elétrica. Então a gente na prática está convertendo uma energia cinética em energia elétrica. Tá? Então, eu gravei esse vídeo, gente, para tentar ajudar vocês um pouquinho mais aí no exercício da provinha, tá? Então, a provinha eu sei que vocês ainda têm aí um pouquinho mais de 24 horas para fazer ela, mas eu acredito que esse vídeo vai ajudar vocês aí a
ter a ideia de como resolver o problema, tá? Então foi isso. Prometo aí ao longo da semana gravar os outros vídeos dessa lista.